muito feliz em estar falando com você. É um Ah, prazer grande. Muito obrigada, viu? me conta, por que tanta felicidade? Vamos lá. Isso orienta mamãe, as nossas vidas mudaram, graças a Deus e graças a É. você. Então, mas peraí, você tem que me contar desde o começo como é que você me conheceu, né? Então, a primeira vez que eu vi um vídeo seu foi no YouTube. Foi um vídeo que você estava com a Anne e você estava ensinando uma atividade para a gente fazer em um recesso que teve, um feriado aí no Brasil. Aí eu me interessei muito, porque eu ficava muito angustiada do João não falar. Uhum. E foi aquela música do pato. Quá, 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 quá. quá, o pato faz quá, quá. E assim, eu aprendi rápido e já fui ensinando para ele e ele amou. Ele já começou a fazer o som do pato e eu fiquei muito feliz. Aí eu te Então foi procurei, foi o vídeo do YouTube. foi o vídeo do YouTube, Foi exatamente. estimulando no feriado do carnaval, esse daí do pato faz quá, quá. Exatamente, isso mesmo. O João foi mais ou menos em. Eu vi esse vídeo, foi mais ou menos em março. Isso Foi mesmo. a que eu vi e eu fiquei muito interessada e te procurei no Instagram. E Ah, comecei a ver as suas lives. Você fazia umas lives de 3 dias, de 2 dias, né? E eu comecei a participar e fiquei encantada com o seu método, né? De estimular. E foi assim que, graças a Deus, o João, ele, ele conseguiu falar várias palavrinhas. que demais, que demais, que demais. Sim, Você entrou na turma agora de março? eu Não, entrei maio. Maio. em maio, final de maio que eu entrei. Então, aí você assistiu as 3 aulas e aí quando eu abri a turma você entrou, foi isso ou não? Foi quando você abriu a turma, eu entrei, no final de maio. Entendi. Nossa, É, que demais, menina. Fico feliz. Você vê, eu gravei esse vídeo do YouTube e aí eu fiquei até preocupada. Eu falei, ai, será que as pessoas vão gostar, né? Porque assim, eu uso muito com as crianças. Eu uso muito essa musiquinha. Você sabe que fui eu que inventei, né? sim, eu vi você falando que foi Eu você que que inventou. porque a música é Cai Cai Balão, e aí eu pus com quá, 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 quá. Eu sou muito de inventar essas coisas para simplificar para a criança, né? A criança, a gente precisa fazer as coisas mais simples, são as que mais atraem a criança. Exatamente, eu pude perceber isso nas suas aulas do Orienta Mamãe, que o quanto é simples, o quanto o pouco, né, o simples chama a atenção deles. Exatamente. Então, assim, a gente precisa saber. Mas eu queria. É que assim, é simples, mas precisa saber fazer, não é? Exatamente. Eu errava muito, Renata, quando eu, e você fala muito disso, quando eu meio que obrigava ele a falar. Fala, João! João, fala para a mamãe! Fala, o que é isso? Fala, fala, fala! E ele não falava. Ele não falava, João, o que você quer? Fala para a mamãe, você quer água? Água, água. E eu fazia uma tortura com ele. Hoje eu percebo que isso era uma tortura. E ele ficava irritado e não falava. Exatamente. Você já viu falando que é tortura, né? Você já ouviu Muitas falando? nas aulas eu vi. E assim, quando eu comecei a falar, a falar com ele, João, você quer água? Ah, vamos tomar água então? A mamãe vai tomar água também, João. Olha quantas vezes eu falei a palavra água. 3, 4, é. Exatamente. E assim ele foi falando.
Foi muito rápido. Assim, eu ficava muito triste. Eu cheguei a pensar por várias vezes que o João era uma criança autista. Eu, Hum. eu via todas as características nele de uma criança autista. Porque são as mesmas, muitas vezes são as mesmas. Porque, porque uma criança autista, ela tem atraso na linguagem, né? Exatamente. Os sintomas são os mesmos, as causas são diferentes. Exatamente. E quando não está atrativo para eles, né? Quando o diálogo, a conversa não está legal, eles aí já não tem aquele contato visual de quando eles gostam, né? Uma atividade legal, É bacana, outra coisa. outra coisa. E eu era louca do pesquisar no Google. Eu vivia pesquisando. E assim, aquilo ali só me dava as características que o meu filho, ele era uma criança autista. Uhum. E eu levei ele no... Mas tudo isso por causa da louca do Google. Exatamente, exatamente. Eu queria um diagnóstico ali no Google. Uhum. E eu sofria muito, a minha ansiedade me matava. Era muito frustrante não ver ele falando. E assim, eu tenho um filho de 6 anos. E o Antônio, ele falou muito cedo. Então eu achei que o João também ia falar. Eu não precisava estimular. Eu via que o tempo ia passando, mas eu falava, não, ele vai falar. Uma hora ele vai falar. Mas eu não estimulava, entendeu? E o tempo foi passando e não acontecia nada. E eu fui ficando muito frustrada. Eu ficava triste e não sabia o que fazer para ajudar. Entendeu? Uhum. É assim que as mães ficam, né? Elas ficam num, num estado de desespero tão grande que vamos lá, queria que você lembrasse, porque agora o seu sorriso é maravilhoso, sua alegria é contagiante, né? Obrigada. Que acaba até esquecendo. Você consegue lembrar como você se sentia? Sim. É, olha, o João, ele começou a engatear normal, sentou no período certo, 7, 8 meses, o João sentava, engatinhava. Com 1 ano, ele já falava várias palavrinhas, cantava parabéns, ele... tudo que a gente falava, ele sorria muito, uma criança muito alegre, muito feliz. Entendia tudo que Ele falava, compreendia, vamos dar parabéns, e ele batia palma, ele entendia tudo. entendia tudo. Eu pequei muito no excesso das telas. O Entendi. meu o Antônio, ele já era maiorzinho, então eu deixava os dois, acabava deixando os dois na televisão. E eu realmente achava que ele ouvindo as musiquinhas, vendo alguns desenhos, ele ia aprender, né? É. E não foi assim. Quando ele teve 18 meses, o João, ele regrediu. Ele parou de falar. Ele já não falava mais nada, nem mamãe, nem papai. Então, ele falava com 1 ano, entendia tudo e parou de falar. Parou. Com 18 meses, o João, ele regrediu muito. Ele parou totalmente de falar. Ele nem emitia sons. E é o que ele começou a fazer com 9, 10 meses. Ele já não fazia mais. Ele ficava ali vidrado na televisão e nem falava. Era aquilo que você fala, a gente coloca na televisão para a criança ficar quieto. E realmente, ele ficou Quieto. quieto. Eu falo que é a fábrica do silêncio, né? A fábrica do silêncio. Aí eu me desesperei. Até que eu procurei Pediatra. E aí ela foi e falou assim, olha, eu acredito que não tem nada de anormal, mas eu vou te encaminhar para um neuro.
Aí eu falei, ótimo, eu quero. Exatamente, ela fez o caminho certo. Se tiver alguma coisa, eu quero saber agora para eu poder ajudar o mais cedo, né? Até porque ele tinha uma habilidade e perdeu, isso é um Perdeu, sinal de alerta. sim, é preocupante. Aí eu fui no neuro, aí ele foi e falou, olha, ele é muito novinho, né? Ele tem 18 meses. Aí eu contei tudo para ele e ele falou assim, olha, eu quero que você volte daqui. Eu fui lá em julho do ano passado. Eu quero que você volte em março aqui, que é deste ano. Falei, ok. E só que ele, assim, foi muito vago, uma consulta meio que vaga, porque ele fez umas atividades com ele lá e falou, olha, eu acredito que ele não é autista, mas eu quero ir em março. Ok. E eu engravidei. Eu engravidei uma gravidez que não... A minha terceira gravidez não foi esperada, não foi programada. Então, assim, eu estava arrasada, chorava muito. E eu ganhei o meu filho em setembro. E foi aí que eu precisei ainda mais das telas. Para eu conseguir. Porque foi aí que o João regrediu ainda mais. Porque o João ficou muito ciúmes. Ele fazia tudo para chamar atenção. E ele gritava. Ele teve um comportamento ainda pior, sabe? Aí eu fiquei mais frustrada, mais triste. E aí eu tinha quase certeza que ele era mesmo autista, porque ele não evoluía, ele não desenvolvia, nada acontecia, mas eu também não fazia nada, né? Você E estava com quando um bebezinho também, né? Um recém-nascido. um recém-nascido e as telas aumentaram, o excesso de telas aumentou. E assim, Renata, o que acontece? O meu filho de 6 anos hoje, ele estuda aqui. Ele estuda de 8 da manhã até as 3 da tarde. Você Então, tá assim, onde? Que lugar que você tá? eu estou em Boston, nos Estados Unidos. Que Então, gostoso, eu cheguei lá, olha só. assim, aí, Renata, o João ficava muito sozinho. Então, quando eu tentava fazer o Benício, o meu bebê, dormir, o João ia lá e acordava ele, batia nele. É bem típico. Eu ficava na sala brincando com ele, mas estava no horário do Benício dormir. Eu precisava levar ele para o O berço. Benício era recém-nascido? Benício, sim, era recém-nascido. Ele E o tinha por João? volta de Ah, 5 meses. tá. Já estava com 5 meses o seu bebezinho, que é o Benício, e o João estava com. O João fez 3 agora em julho, 10 de Ah, julho. Então, o tá. João já tinha 2 anos e 7 meses, 2 e mais ou menos. 7. E ele continuava sem falar com 2 e 7? Continuava sem falar, sem falar. E já estava entrando quase que março, né? Final de março, que era o retorno do neuro, e eu não tinha nada para falar para o neuro. Eu ia chegar e falar, olha, ele continua sem falar, né? Mas você chegou a procurar aí fono aí nos Estados Unidos? Como é que foi? Então, a médica dele, pediatra, me encaminhou para uma consulta de audição. Fiz, Seria. Uhum. ok. E eu comecei, e ela me encaminhou também para um programa que tem aqui de intervention. É uma intervenção, um profissional vem na minha casa. Que é o speech therapy, né? Exatamente. E me ajuda, me auxilia. Que é o Mas assim, fonoaudiólogo aí nos Estados Unidos. atividades, ela não, sabe, não fala para eu o que fazer. Ela meio que percebe, ela fica analisando como que é a
o horário que ela fica aqui, ela fica olhando o que ele faz e tal. E ela também acreditou que ele era autista. A visita dela aqui na minha casa, ela acreditou. Ela imaginou que ele fosse. Ele tinha muitos sinais do autismo. Aí eu falei para ela, né, que eu ia retornar em março, final de março eu ia retornar. Essas consultas com ela começou, se eu não me engano, em dezembro. Mas não me ajudou em muita coisa não, sabe? Eu não via muito retorno não. Ela não trazia uma atividade para eu estar fazendo. Ela falava assim que quem ia fazer era eu. Mas ela vinha aqui só para analisar como que era o comportamento dele. Entendi. Claro. Eu tenho várias mamães, eu já atendi várias mamães dos Estados Unidos, elas falam assim: puxa, Renata, as fonos não são igual você. Aí, inclusive, elas mostraram o meu trabalho para fonos de lá e elas queriam que eu fizesse em inglês, sabe? Traduzisse para Sim, o inglês, né? sim, Meu inglês não é tão fluente assim, mas a gente estava vendo as possibilidades da gente legendar o curso, sabe? perfeito. Ia ser muito bom. E o que acontece? Ela era americana, ela só fala em inglês. Não entendia muito bem o que eu falava. A nossa Eu não cultura tem muito a ver, não é? muito a ver. Eles não aprovam muito, né? Muitas coisas que a gente faz, eles não concordam muito. Então, assim, o João, aqui em casa, ele só ouvia o português. Com ela sentava com ele só o inglês. Então, assim, eu acredito que ali também gerou uma confusão na cabeça dele, né? Vocês sempre falaram em português com ele. Só o português com ele, só o E, português. e lá fora, quando vocês saíam, tal, que ele escutava o inglês, é isso? Isso. E saía pouco, porque o João também, ele nasceu no pico da pandemia. Uhum. O João teve até uma atividade que você fez, que você pede, não sei se é a segunda aula, você pede para a gente anotar como que foi a gravidez, É a terceira terceira, aula. como que foi a gravidez. E a minha gravidez, assim, não foi legal. Sabe, eu também não esperava a gravidez do João, foi muito choro. Aqui eu só tenho, é só eu, meu marido, eu não tenho ajuda de ninguém. Então, assim, eu tive muito medo de não dar conta do segundo filho. O meu marido trabalha fora, né? Então, assim, eu tive muito medo. Eu chorava muito, não foi desejada, não foi planejada. Então, assim, mas ok, quando ele nasceu, eu fiquei muito Quando feliz. você escutou a minha história, lembra que nas aulas gratuitas eu conto, né, a minha história. Claro, sim, com certeza. E eu conto Assim, sobre isso, da minha gravidez, né? foi também planejada, foi num momento assim que você estava estudando, né? Isso. Você gostou de ouvir essa história? Muito, eu gosto muito de ouvir você falar. Você é um bem muito necessário, Oh, Renata. meu Deus! Às vezes eu me preocupo, né? Às vezes tá dando muito detalhes sobre mim, porque a mãe quer saber como é que eu faço meu filho falar. Mas às vezes quando eu conto a minha história, é pra mostrar que eu sou mãe como vocês, né? Sim, e aquela atividade também que você fez, que você fala para a gente tirar aquela culpa que a gente sente. E realmente a gente carrega uma culpa muito. Carrega. E isso sobrecarrega a gente, né? Deixa a gente frustrada. Então, assim, Renata, Eu até me emociono, sabe? Porque as pessoas não têm noção como é aqui por trás das câmeras, entendeu? sim, com certeza. Aqui tem E, mãe, tem gente de verdade, assim. e você, por um momento, também você foi mãe solo. Eu não sou mãe solo, Eu, mas eu imagino eu quanto sou de mãe solo agora. sim, sim. Eu posso imaginar o quanto é difícil, né? Mas É. Deus dá força, Deus dá sabedoria, Ele providencia tudo.
E eu sinto que a gente tem missão. Eu creio que isso tudo está acontecendo comigo para eu poder ajudar mães, porque hoje eu sou mentora de mães. Eu falo com mães diariamente. Eu tenho uma equipe grande. Você vê, é um privilégio falar com você. Eu sei que minha equipe cuidou de você, né? Quer dizer, me conta, eles cuidaram de você? Cuidou a doutora Cláudia, maravilhosa, muito atenciosa, ela me mandou mensagem. E eles são muito. O João também, quando eu precisei do João para comprar o método, né? Ah. Ele me ajudou muito, porque foi daqui, eu precisei de alguns auxílios, ele foi muito atencioso comigo. Sim, aqui nos Estados Unidos eu tive algumas orientações de algumas fonoaudiólogas, mas que não me ajudaram, não teve sucesso. Elas vinham à minha casa, faziam visitas a cada 15 dias, uma vez a cada 15 dias, mas não me ajudava. Eu não tive retorno e eu não sabia como era estimular. Eu imaginava que o João ia falar assim como o Antônio falou, muito cedo, mas não foi assim. E graças a Deus, Deus foi muito bom de ter colocado o seu vídeo para eu ver. E eu comecei a assistir suas aulas, seus vídeos no YouTube e no Instagram. E eu comecei a realizar as atividades com o João. E tudo que eu fazia com ele, eu anotava, tirava foto e gravava para eu mostrar para o neuro. E quando eu fui até o neuro, no final de março, eu já tinha assistido as suas aulas, alguns vídeos, o neuro ficou impressionado. O neuro ficou admirado com as atividades que eu fazia com ele. Já era do curso ou era assim, aulas gratuitas? Aulas gratuitas, não eram do curso ainda, eram das aulas gratuitas que eu participava, que você dava, né? Uhum. E assim, foi muito bom ver a reação do médico com o desenvolvimento do João. Ele ficou muito feliz. E quando ele fez alguns testes com o João, né, de contato visual, de perguntar, João, onde está o seu pai? Ele olhava para o pai dele. João, agora onde está a sua mãe? Ele olhava para mim. Onde está o seu irmão? Ele olhava para o irmão. Ele ficou impressionado porque a primeira consulta o João não fez nada disso. Então ele já viu evolução. E já viu a evolução. E eu mostrei as atividades que eu fazia. Lembra uma atividade que você ensinou de embrulhar alguns objetos com papel alumínio? Foi muito bom, Renata. O João, assim, eu fiquei admirada que eu embrulhei uma banana, uma maçã, um carrinho. Ele não viu eu embrulhando. Uhum. Eu coloquei na frente dele e ele falou banana. Ele falou maçã. Embrulhado ainda ou já aberto? Embrulhado. E eu falei, muito bem, João, é a banana, ajuda a mamãe a E ainda você não desembrulhar. tinha entrado no curso? Ainda não tinha entrado no curso. E Eu o que tinha fez você? Tá, desculpa. Você tinha visto as aulas? tudo nas suas aulas no YouTube. Teve um momento também que em todas as atividades que você falava para a gente fazer, o João realizava com muito sucesso. Aquilo eu ficava muito feliz, muito feliz. E você falava, estimular, não é ensinar. Você ensinou a diferença do estimular com o ensinar. Ai, repete isso, repete. Você ensinou para mim e para várias milhares de mães a diferença do estimular. Não é o ensinar, é o estimular. E o João desenvolveu de uma maneira assim muito grande. Muito grande. Foi muito bom. É incrível quando a mãe entende isso. O poder que isso tem. Eu vejo assim, você empoderada, eu vejo você
Então, sair do ciclo da mãe culpada para o ciclo da mãe segura. Não tem outra explicação. Mas assim, Exatamente. o que te fez entrar no programa? O que me fez entrar no programa foi aqueles comentários que eu via no YouTube das mães falando, agradecendo você. Você postava alguns vídeos no Instagram e eu via os comentários. Renata, você me ajudou muito, obrigada, doutora Renata. Foi através do seu curso, foi através do seu método, né? E eu consegui, o meu filho mudou e eu via uma esperança com o João. Eu falava, não, o meu filho, eu vou ajudar ele. O que for possível, o que for preciso, eu vou fazer para estar ajudando o meu filho. Que demais! E aí eu fui, falei com meu marido, falei, a gente precisa comprar esse curso e ele me apoia muito, sabe? Assim, o que eu falo. E eu não senti outra coisa muito importante, Renata. Eu via alguns no YouTube, né? Me mostrava, eu sempre digitava assim, como ensinar meu filho a falar. Certo, no YouTube. No YouTube, o que fazer, atividades para fazer o meu filho falar. Certo. Apareciam várias fonoaudiólogas lá. Mas sabe quando você não sente segurança? Eu não dava crédito para aquilo ali que eu via. E quando eu comecei a ver os seus vídeos, eu posso, assim, te afirmar com toda segurança. Eu fiquei muito segura. Eu fiquei muito entusiasmada com a segurança que você passa para gente. Entendeu? Porque você não fala assim, olha, eu vou tentar, tá? Não, você fala, olha, o seu filho ele vai começar a falar se você fizer da maneira correta. Se você estimular da maneira correta, você vai ver desenvolvimento. Você vai ajudar o seu filho. E isso me trouxe muita segurança. Isso fez com que eu quisesse comprar o método. E foi aí que eu falei para o meu marido, ele me apoiou, não pode comprar, vamos comprar sim. E eu comprei e comecei no dia seguinte. Eu comprei, foi à noite, era umas 9 horas da noite, eu comprei. E no outro dia, cedinho, era umas 9 horas, a aula 1 já entrou e eu já comecei a fazer com o João, que foi a foto da família. Isso. E quando eu mostrei para o João a foto, eu fiz o papel chamex, eu dobrei a janelinha, né? E eu fui, João, olha aqui, vamos ver o que tem aqui. Quando eu abri, que eu falei, João, quem é isso aqui, João? E ele me falou, papai. Até então, já tinha meses que ele já não falava mais papai. Ele não falava mamãe. E quando eu mostrei a foto, eu falei, João, quem é esse? E ele falou, papai. E ele começou a falar mamãe, depois de várias atividades que eu já tinha feito, que você passou, né? Nos cursos. E eu fiquei muito feliz. Aí eu já comecei da aula, e cada aula eu ficava mais entusiasmada para estar fazendo com ele. E ele fazia as atividades com muito sucesso. Que bom, é muita alegria. Ai, gente, eu fico emocionada de ver, né? E eu também. Assim, a sua felicidade não tem preço, né? Sim, com certeza. Não tem preço que paga. A gente vê o filho da gente ali prostrado na frente da televisão, não tem desenvolvimento e eu não sabia como ajudar ele. E assim, e olha que no Brasil eu trabalhei com crianças, eu trabalhava com educação infantil. Aqui eu cuidei de crianças quando eu só tinha o Felipe Antônio.
Eu cuidava de crianças aqui. Então, o Antônio, ele teve contato com muitas crianças, né? Então, ali eu fazia atividade com as crianças. Então, ele desenvolveu muito rápido. Quando o João, na fase do João, de 2 anos, 2 anos e meio, o Antônio ia para a escola e o João só ficava comigo em casa. Eu parei de olhar crianças Para ficar cuidar deles. para cuidar deles. Aí eu não sabia como estimular. E você me ajudou muito. Você foi fundamental, Renata. Porque Graças a então, mas olha só, são duas coisas importantes: saber estimular e parar de errar, né? Deus. Porque existe alguns erros que sem querer ninguém erra com os filhos por querer. Ninguém acorda dizendo eu vou hoje fazer uma coisa errada, né? A gente está tentando acertar e às vezes a gente vai por um caminho, por exemplo, o caminho de telas, que eu não julgo ninguém, porque eu sei, eu sou mãe, às vezes eu preciso também de dar telas para minha filha, ela tem 6 anos hoje, mas antes, bem, enfim, não vou julgar nenhuma mãe. O que eu preciso é ajudar essas mães, né? Porque a gente sabe que o período que essa criança precisa falar, se a criança não fala, ela não pode ter acesso a telas, porque vai deixar ela mais muda, é fábrica do silêncio, não tem jeito, né? Então, assim, começou a corrigir isso, como você falou, nossa, eu tava sem querer forçando. E aí a criança não fala, a mãe pensa assim, bem, eu tenho que forçar mais, porque eu acho que é preguiça dele. Então, assim, o outro falava tanto, vou forçar mais esse menino, vou pegar mais firme. Sem querer, a mãe tá fazendo o contrário do que ela deveria estimular, ela tá fazendo muito mais opressão, como que eu gosto de dizer a palavra tortura, porque justamente é isso, né? Então, em vez de estimular, acaba oprimindo essa criança. É óbvio que essa criança vai fazer o caminho contrário. Em vez de ela querer falar, a criança não vai querer falar. Então, muitas vezes, só de você corrigir o que está errado, já começa a melhorar, né? As pessoas até falam assim, é importante a gente saber o que fazer, mas também é importante você saber o que não é para fazer, né? Exatamente. E assim, Renata, teve um vídeo também que você falou muito das telas, né? O quanto as telas prejudicava. E eu já vi várias mães nos comentários dos lives achando que ajudava. Sim, tem gente que me critica ainda, E eu dizendo que eu sou muito radical, porque tem o lado alguns bom. Oi, desculpa. desenhos iam ajudar ele a falar. E assim, e com o excesso das telas, o meu filho não tinha nem contato visual. Uhum, uhum. Quando eu percebi isso, que você falava muito, quanto era prejudicial as telas, eu tirei, eu evitei muito. Hoje, assim, eu posso falar que eu tirei uns 80% a tela de casa. E o João começou com o contato visual, começou com a fala, ele desenvolveu muito. E uma coisa muito importante também, lá no Neuro, o João ele só não recebeu o título de autismo por causa das suas aulas. É? Porque eu mostrei pro Neuro as atividades que eu vinha fazendo com ele, né? E o Neuro, ele ficou muito feliz com o desenvolvimento do João. E ele me falou assim, com todas as palavras, eu descarto qualquer hipótese de autismo no João. Olha, E eu fiquei muito feliz, sabe? Fiquei muito feliz. esse é o resultado da estimulação correta da linguagem. E é muito simples. Quando a gente pensa assim, eu acredito que seja muito difícil estimular, mas no dia a dia ali, uma conversa é tão simples, uma brincadeira fica tão leve, tão simples,
né? A brincadeira da pescaria, o João ama. Eu Mas falo, tudo é simples quando a gente entende. quando a gente compreende Quando a gente exatamente. compreende, quando a gente internaliza. Você percebeu isso dentro do programa, né? Fazendo as aulas, o suporte que a gente vai dando, até você internalizar e quando você percebe, você está estimulando. Você nem percebeu que está estimulando, você está dando a comida para a criança, está estimulando. Você percebeu isso? Muito. Eu estou dando banho, eu estou estimulando e fica muito mais leve, né? E Exatamente. fica muito mais prazeroso. Eu acho que Eu aí ainda pega mais. O prazer. o prazer, eu vejo um interesse muito grande no João quando eu chamo ele para fazer uma atividade, quando eu chamo ele para brincar. João, vamos brincar de carrinho, senta aqui. E pega o carrinho, vrum, e vou e passo nos bracinhos dele, e vou inventando a minha imaginação, e vou levando o carrinho na cabeça dele, passo, e eu vejo o quanto ele fica feliz. E assim, é pouco, não precisa de muito, né? Para você fazer uma atividade, para você estimular. Não precisa de muito, não. Você pegar, assim, 1 hora por dia, a gente vê um resultado muito grande. Então, foi isso que o programa te mostrou, né? Porque eu ensino no programa a usar os brinquedos da criança, a rotina da criança, desintoxicar das telas, né? Então, por isso que cada aula é essa fase, né? E o suporte da equipe, o WhatsApp, os encontros no Zoom. Gostei muito. Eles sempre foram muito atenciosos. Teve uma vez que eu mandei umas atividades é, que eu fazia no dia a dia com o João, eu mandei no grupo, e a doutora Daniela, ela foi muito atenciosa, ela já foi logo me respondendo, que demais, Camila, gostei muito, nossa, parabéns, e isso deixa a gente muito feliz, né? Deixa a gente muito empolgado em querer fazer mais pelo filho da gente, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. E os elogios dela. É, os incentivos, mostrando, porque também a nossa equipe orienta também, a doutora Daniela, eu, a doutora Cláudia, também, se por acaso não está fazendo alguma coisa que poderia melhorar, né? Que eu nem gosto de falar que é errado, porque mãe, ela nunca erra, eu acho, sabe? Às vezes a gente só acaba cometendo uns deslizes, né? Sem saber. Porque E muito quando a das gente vezes sabe que está errado, a gente corrige. Oi? a gente, muitas das vezes a gente quer acertar, Isso. né? E acaba fazendo tudo errado. É. Isso é normal da vida, né? Normal da Normal. vida. Agora, quando a gente tem um caminho para seguir, um mapa, né? Eu sinto que o programa é um mapa. Em março, o João ele tinha 2 anos e 8 meses. O João ele não falava praticamente nenhuma palavra ainda. Foi quando eu comecei a ver os seus vídeos, as suas lives gratuitas, e o João já começou a se desenvolver. Eu já vi um progresso muito grande no João, Com as no desenvolvimento. orientações, você pôr em Com as, prática. com as orientações, eu colocava em prática diariamente e eu pude perceber o desenvolvimento do João. Ele já começou a falar por volta de umas 30 palavras. Olha só. Eu tive acesso ao método no final de maio, quando o João tinha 2 anos e 10 meses, e eu comecei a fazer todas as atividades Do do, programa pro, Orienta a Mamãe. do programa Orienta a Mamãe. E hoje, o João, com 3 anos, o João ele fala é, em torno de umas 80 palavras e várias frases. Olha E só. ele entende praticamente tudo que a gente fala. Que bom. Olha, eu fico tão feliz. Se você fosse resumir em uma frase, o que é o programa Orienta a Mamãe para você? Foi tudo, de verdade. O programa me fez assim enxergar o quanto era leve, o quanto era prazeroso estimular a fala do meu filho.
Que demais, que demais. E o que você falaria hoje para uma mãe que está em dúvida? Ai, será que funciona? Tem gente que tem dúvida, né? Por uma coisa da internet, né? E você está aí em outro país, eu estou aqui em São Paulo, no Brasil, né? E você está em outro país. O que que você fala para essa mãe que tem dúvida? Para vocês, mamães, que sentem essa frustração, essa angústia, essa ansiedade de ver o filho de vocês falando, é, podem se sentir seguras em comprar o método da Renata, da doutora Renata, porque vocês não fazem ideia o quanto mudou a minha vida e a vida do João. Hoje o João é uma outra criança, graças ao método Orienta Mamãe. Que linda, que felicidade ouvir isso, Camila. Eu fico muito feliz, de coração, eu agradeço a sua disponibilidade de vir aqui para tudo, para vir falar comigo e falar para essas mamães que vão te assistir, para os papais, né, para todo mundo que vai te assistir. Eu fico muito feliz e agradeço de coração mesmo de você compartilhar, né? Porque é algo do que aconteceu com o seu filho. Então, minha gratidão é imensa de você poder fazer parte desse time de pessoas que ajudam mamães, porque agora você faz parte dessa família do Orienta Mamãe. E nós gostamos de ajudar muitas mamães, porque tem muita mamãe aflita por aí que falta orientação. Sim, sim. E com o método, realmente foi divisor de águas. Quando eu entrei no método Orienta Mamãe, eu vi o quanto meu filho desenvolveu. E hoje eu vou estar usando o método com o meu bebê. É E verdade! o Benício hoje tem 10 meses e eu vou fazer exatamente o que eu não fiz com o João. Que legal! Eu já começo, já falo com o, né, o que eu não fiz com o João. Eu Pois é, e ainda vai valer para o mais novo. para o mais novo. Isso me deixa muito feliz. E olha, o prazer é todo meu de estar falando com você. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu agradeço muito pela oportunidade de participar desse programa, que foi maravilhoso para mim. Eu Ai, gostei muito. linda! Obrigada. Fica com Deus, tá bom? Deus abençoa, Renata. Muito obrigada. Amém, amém. Eu quero convidar todas as mamães, né, aproveitando aí que tá na semana do desconto especial para entrarem no programa Orienta Mamãe, né? Então vamos falar para elas, né, Camila? Vem, 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 vem. Vocês vão amar. Obrigada, obrigada. Um beijo, querida.